Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, preciosos para Cristo. Nós em Cristo podemos ser aceitos por Deus, no Espírito Santo podemos produzir, frutificar, amém, amados? Em nome de Jesus, a minha Bíblia está aqui aberta em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Nós vamos para a penúltima parte do tema Vida Ressurreta. Vamos continuar nesse tema tão interessante, tão empolgante e também tão relevante. João 8,31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que no versículo 32 tem o E, que junta o versículo 32 com o 31. Muitas pessoas falam: você conhecerá a verdade te libertará. Sim, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Nós o conhecemos, aleluia. Mas a revelação é progressiva. Podemos conhecê-lo cada vez mais profundamente. O versículo 31 mostra como podemos crescer nisto. Ele diz: se você permanecer no meu ensino. Então, quanto mais você conhece, mais a verdade trabalha no seu coração, mais ela retira, vícios, pecados, te leva a confessar e renunciar. E esse espaço que estava entulhado pelo pecado, impedindo a revelação, impedindo um ânimo espiritual, amornando a pessoa, à medida que aquele pecado que estava desde Adão lá vai saindo, vai sobrando lugar para a glória, para a revelação. O ensino genuíno nos levará a níveis cada vez mais profundos de arrependimento, de fé, de adoração e de compaixão. Vemos que esse crescimento se dá como uma planta. Jesus disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. O Salmo 1 diz: aquele que tem prazer nessa lei. Olha o milagre, irmãos. Hoje em dia as pessoas têm prazer no pecado, no mundanismo e tantas coisas. Agora, ter prazer no ensino da palavra de Deus é a marca de alguém que tem o Espírito Santo. Isso foi perdido na queda. A morte espiritual de Adão não foi que ele morreu fisicamente, demorou algum tempo. Nem a sua alma morreu, porque ele continuou sentindo, pensando, casando, certo? Mas o que morreu em Adão foi o espírito. Ele morreu espiritualmente, amados. Ele não tinha mais interesse em Deus, na viração do dia. Ele tinha medo de Deus. Então, resgatar o prazer na comunhão com Deus, andar com pessoas cheias do Espírito Santo e ter prazer no ensino da palavra de Deus, mês após mês após mês, é um verdadeiro milagre. Permanecer até o fim, ser preservado e mantido, é o maior milagre que pode acontecer. Vemos que aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, qual será o resultado? Vai dar fruto na estação própria. O Senhor diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Lá em Mateus 6,33, E tudo mais será acrescentado, que foi perdido na queda. Isso é uma consequência, não é um alvo. O alvo é a comunhão com Deus pela comunhão. Gálatas 4,6, que o Espírito entrou em nós e colocou em nós o gemido Abba, Pai. Gemido por Deus, por comunhão. A Bíblia diz em 1 Pedro que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus, Pai. Essa comunhão maravilhosa, ela é uma característica do salvo. Você não tem que dizer para uma pessoa que está viva para ela respirar. Ela respira porque ela está viva, o coração está batendo, certo? Assim lá em 2 João, eu não digo o Evangelho de João, tá, amados? 2 João é lá no final da Bíblia, lá um pouco antes de Apocalipse. No versículo 9 diz assim: que aquele que permanece no ensino, ele tem o Pai, ele tem o Filho, ele tem realmente vida espiritual. Mas que aquele que prevarica, desvia e não permanece no ensino, este que apostatou, ele é uma marca de que ele não é salvo e não tem o Espírito Santo. Assim como uma pessoa viva, ela tem fome, não é verdade, amados? De hora em horas aí, ela tem fome de alimento que entra pela sua boca. Assim, aquele que está vivo, ele tem fome de Deus, da palavra de Deus. Uma pessoa que não tem fome de Deus e da palavra de Deus, ele está morto espiritualmente. Ou pelo menos dormindo espiritualmente. Certo, amados? Vemos que uma pessoa que não tem fome, sede de Deus, ela não é uma bem-aventurada. Ela é realmente uma pessoa que é digna de misericórdia e intercessão. Porque uma característica que a pessoa morreu ou está extinguindo o Espírito Santo é que ela não tem fome de Deus e da palavra de Deus.
E o alimento espiritual entra pelos olhos, pelo que vemos e pelo que ouvimos. Pedro diz, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui está o alimento. Algo tão simples, irmão. Você vai se alimentando, aquelas proteínas vão entrando no seu corpo, vão fortalecendo o seu sangue, não é verdade? Assim espiritualmente. Não existe mágica no reino do Espírito. Em Adão o homem morreu, em Cristo ele é vivificado. Este processo se dá através de uma disciplina pela graça diária. Não tem como você colocar uma semente e já virar um pomar. Há o tempo para crescer, regar, né? Dar a flor, depois dar o fruto. Assim, esse processo requer uma comunhão continuada pela graça, uma disciplina pela graça. Isto é uma marca do salvo. Enquanto as pessoas querem milagres, mágica, resultados, né? Viver para as pessoas, para que os outros pensam. Aquele que é salvo, ele vive para Deus e ele está feliz de estar se expondo à graça, se alimentando da graça. Por quê? No devido tempo dará fruto. Veja, quando Naamã chegou diante do profeta Eliseu, ele falou: eu pensava que ele ia levantar a mão, falar umas palavras e ser curado da lepra. Mas ele mandou mergulhar 7 vezes no rio. Ele não via conexão entre aquela obediência, entrar naquele processo e receber a cura. Assim, muitas vezes, pessoas dizem, o que eu quero é um trabalho, o que eu quero é uma vida sentimental abençoada, o que eu quero é ser curado. Esse negócio de se expor à palavra, se arrepender dos meus pecados, tomar a cruz, se converter, me encher do Espírito Santo, não tem nada a ver com o que eu quero. O que eu quero é bênção. O que eles não entendem é que aquele que acha o Senhor, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Isso lá em Provérbios 8, 31, 32. Você pode ler na sua Bíblia lá. É uma coisa maravilhosa, irmãos, que as pessoas não acham a Deus desde a queda. Por isso não tem fé. O coração antigo ali, cheio de pecados, né? Provérbios 8, 35, 36, tá bom? E aí a pessoa não tem uma mente renovada pela palavra, não tem os pecados confessados, cheio de brecha, cheio de ilegalidade, sujo, cheio de mundanismo, né? Essa pessoa não consegue perceber a Deus, porque a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então limpar o coração dará espaço para a revelação de Deus. E todo mundo quer, irmão, a bênção, mas ninguém quer limpar o coração. E sem limpar o coração, desde a queda, o homem não consegue ver a Deus. E Mateus 5,8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E esse limpar do coração pela graça, você vai meditando na palavra, né? Ela vai revelando áreas em que precisa de confissão, de arrependimento, né? De abandonar aquilo. E aí você entra no processo da graça, e a graça vai limpando o teu coração, irmãos. Vai limpando. E a revelação vai aparecendo, porque teu coração está limpo, pode ver. Porque o pecado embaça a lente do coração, endurece. É como se colocasse uma neblina, diz Isaías 59, que você não vê Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, as promessas de Deus, né? Desde a queda. Veja como Saul era misturado com o pecado e mundanismo, e ele não via Deus na vida dele, mesmo sendo ungido. Mas Davi, que investia tempo a sós com o Senhor, esse é o tempo que não será tirado. Lembra que Jesus disse lá em Lucas 10 para Marta, né? Lucas 10, 38 a 42 diz, Marta, Maria escolheu a melhor parte que não será tirada dela. Então esse tempo que você investe na presença do Senhor, na palavra do Senhor, com pessoas cheias do Espírito Santo, em oração, em adoração, vivendo uma vida cristã com testemunho e boas obras em Cristo, esse tempo você vai purificando a sua alma pela obediência à verdade, pelo chamado à verdade. Então, quando uma pessoa tem essa característica, né, de perseverar, Naamã quase que perdeu a bênção porque não quis mergulhar 7 vezes. Ele não sabia conectar, exercitar a fé com ser curado. Ele pensava que o profeta ia fazer tudo. E tem gente que pensa que o profeta vai fazer tudo. Ele não quer alimentar a fé, não quer ter vida com Deus, não quer se arrepender dos seus pecados. Por isso não tem fé, né, meus irmãos? A fé vem pelo ouvir a mensagem vem pela palavra de Deus. Diz que um homem achou um campo, e naquele campo tinha um tesouro tremendo escondido. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. E por quê? Aquele campo não valia muito, mas o que tinha escondido no campo valia muito. E ele sabia o que tinha escondido lá. Então, para quem via ele vendendo tudo e comprando aquele campo, achava que ele estava louco. Mas ele sabia que naquele campo havia um tesouro escondido. Há um tesouro escondido na comunhão com o Senhor. A fé, vida eterna.
vida abundante e muitas bênçãos. Invista na sua comunhão com o Senhor e você vai andar em ressurreição, você vai andar no Espírito, você vai vencer em todas as áreas, vai ser conduzido em triunfo, meu amado irmão. Vale a pena ser perseverante pela graça, eu profetizo.